Olá, bem-vindos. O meu nome é Eurídice Cristo. Eu sou facilitadora de literatura e criadora do método Real Reaprender a Ler. Eu hoje vou falar sobre José Saramago, escritor português, Prémio Nobel da Literatura e pelo qual eu tenho uma profunda admiração, porque realmente eu gosto muito dos livros dele. Acho as histórias incríveis e gosto particularmente da forma dele escrever, que, segundo muitos, é difícil, mas eu penso que a partir do momento em que entramos naquele esquema, torna-se fácil. Bastante compreensível, eu acho. Mas eu vou falar essencialmente da vida dele e da obra também. Então, o José Saramago, ele nasceu numa pequena vila do Ribatejo, em Portugal, que se chama Azinhaga, perto da Gulgã, e ele mudou-se com apenas 2 anos, portanto, com a família, para Lisboa, onde cresceu e viveu. E os pais, eles eram camponeses, pobres, portanto, era uma família bastante pobre, não tinham possibilidades financeiras de colocá-lo a estudar, e ele tirou um curso técnico de serralheiro mecânico e começou a trabalhar como serralheiro mecânico, foi o seu primeiro trabalho. Depois ele foi funcionário público, depois mais tarde ele conseguiu ser jornalista e trabalhar também como crítico literário no jornal. E isto porquê? Porque ele sempre gostou de ler e ele foi autodidata, ele estudava por conta própria literatura, filosofia, história, de forma que ele tinha um conhecimento incrível, uma cultura muito vasta, muito rica, e isso reflete-se nos livros dele. Portanto, esses conhecimentos literários fizeram com que ele pudesse ser jornalista e exercer funções de crítico literário em jornais. Ele, em 1947, publicou o seu primeiro romance, que se chama Terra do Pecado. Esse livro não foi publicado logo porque não foi bem visto pelo governo da altura. Estávamos em plena ditadura, em pleno Estado Novo, e então esse livro manifestava já ideias muito contrárias. O José Saramago é conhecido por as suas convicções políticas de esquerda, inclusive ele foi militante do Partido Comunista Português, e ele nunca escondeu essa orientação política, essas preferências políticas. Aliás, muitos dos seus livros refletem a visão dele, a visão do mundo dele, e fazem uma profunda crítica social. Então, Terra do Pecado, ele não teve repercussão, este livro. Ele foi publicado em 1947, no mesmo ano em que nasceu a sua primeira e única filha, que se chama Violante, do primeiro casamento que ele teve. Ele tinha casado em 1944 com Hilda Reis, e depois, mais tarde, uns anos depois, eles divorciam-se. Mas, então, em 1947 ele publicou o seu primeiro romance. Depois ele ficou praticamente 30 anos sem publicar romances. Aliás, sem publicar mesmo. Saramago, ele escreveu poesia, teatro, contos e romances, não é? E não só, foi um escritor muito profícuo, realmente. E passados quase 30 anos, concretamente em 1976, ele publica o segundo romance, Manual de Pintura e Caligrafia, e em 1980 ele publica o romance Levantado do Chão, que é importante, porque é neste romance que se afirma definitivamente o seu estilo caracterizado por uma pontuação diferente, em que os diálogos, as falas dos personagens nos diálogos não são antecedidas de travessão, mas apenas uma letra maiúscula assinala quando começa a fala de um novo personagem. É uma forma que tem muito a ver com a oralidade. Ele mesmo diz que é quase como se passasse a escrito a forma como as pessoas falam, e isso é uma marca da escrita de José Saramago. E neste livro, Levantado do Chão, começa o estilo dele. Ele de uma determinada altura, ele começa a escrever assim, e depois os outros vai sempre escrevendo dessa forma. Depois, em 1982, ele escreve um livro que realmente vai dar-lhe uma grande projeção, mesmo a nível internacional, que é O Memorial do Convento. O Memorial do Convento é um romance histórico que tem aqui uma componente do fantástico. Aliás, é uma característica também da escrita dos romances de José Saramago, é este historicismo, sempre com uma componente, um elemento fantástico.
Isso está presente em muitos livros dele. E o Memorial do Convento, ele fala sobre o convento de Mafra e está de tal forma, está muito bem documentado, e depois tem uma história incrível de fundo e personagens também muito fortes, como é o caso de Belimunda, a mulher que conseguia ver o interior das pessoas. Então, o Memorial do Convento ele é publicado em 1982 e em 1984 ele publica O Ano da Morte de Ricardo Reis. Este livro é muito importante na sua vida por vários motivos, e um deles é que, por causa deste livro, ele veio mais tarde a conhecer Pilar del Rio, que seria a sua mulher durante muitos anos, até a altura em que veio a falecer, em 2010. E porque é que este livro foi importante para que eles se conhecessem? Porque Pilar, ela leu este livro e quando ela leu o livro, ela não conhecia nada de José Saramago, não sabia quem era aquele escritor, não sabia nada dele, não sabia nada de José Saramago. E ela gostou muito deste livro, não só do livro, mas da cidade que era descrita no livro, Lisboa, porque é descrita de tal forma esta cidade que ela ficou com vontade de conhecer, ela não conhecia ainda, apesar de ser espanhola e viver perto, mas ela não conhecia Lisboa, e então ela conta que estava prestes a terminar o livro, faltavam-lhe apenas 2 páginas, e ela pensou, o que é que eu vou fazer agora? Porque estava de tal forma envolvida que parecia que faltava sentido. E então ela decidiu, nessa altura, eu vou conhecer Lisboa. E foi, realmente. Então ela foi a Lisboa, a percorrer todos os lugares que eram descritos no livro. E não só ela fez isso, como ela decidiu escrever a José Saramago a agradecer o livro, a dizer que tinha gostado muito e a agradecer. E a partir daí eles trocaram correspondência e até que eles depois foram se conhecer pessoalmente. E eu penso que isso foi no ano de 1986, salvo erro, é que ela tinha 36 anos e ele 63, portanto os mesmos algarismos ao contrário, não é? Uma capicua. E ela conta isso e eu achei também esse facto bastante curioso. E a partir daí, eles depois têm um relacionamento e casam, e esse amor depois dura o resto da vida de José Saramago. E em 1988, ele publica A Jangada de Pedra, que parte de uma premissa que é e se Portugal e Espanha, portanto a Península Ibérica, se desligassem do resto da Europa. Então este romance é sobre isso. E em 1989 ele publica o livro História do Cerco de Lisboa. Estes livros também afirmam o seu estilo de historicismo fantástico, portanto uma recriação histórica, mas com um elemento fantástico à mistura. Depois, em 1991, ele escreve o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é publicado em 1992, e acontece uma coisa incrível, é que esse livro, que era candidato ao Prémio Europeu de Literatura, por causa de uma moção de censura do governo, ele não pode se candidatar. O governo censura o livro por considerá-lo ofensivo ao catolicismo. E o José Saramago, em sinal de protesto, ele vai viver para a Espanha, para Lanzarote, que fica nas Ilhas Canárias, em Espanha, com a sua mulher, Pilar del Rio, e aí vivem, portanto, durante o resto da sua vida. E depois, em 1995, ele publica o livro, um dos livros que eu considero um dos melhores livros de todo o sempre, que eu já li, que é Ensaio sobre a Cegueira. Inclusive, este livro ele ganha o prémio Camões, que é o maior prémio atribuído em Portugal, portanto, à literatura. E em 1998, José Saramago, então, é nomeado para o Prémio Nobel da Literatura, que ganha. E é uma honra para todos os portugueses e para todos os lusofalantes esta distinção
portanto, o Prémio Nobel da Literatura, este Prémio Nobel da Literatura atribuído a José Saramago. E a partir de então ele continua a escrever, ele escreve não só romances, mas poesia, teatro, contos, diários, etc. Ainda publica alguns romances que são bastante conhecidos também. Vou citar apenas alguns: As Intermitências da Morte, O Homem Duplicado, Caverna, A Viagem do Elefante, Caim, que é o último livro a ser publicado em vida. Depois ainda é publicado Claraboia, já depois da sua morte. Ele morre em junho de 2010 e a Pilar del Rio, ela continua a fazer um trabalho incrível de divulgação da obra de José Saramago e, portanto, este Nobel é realmente um orgulho para todos nós e eu acho que é bastante merecido porque o José Saramago tem livros realmente fantásticos. Se não conhecem, leiam pelo menos alguns. Eu recomendo muito Ensaio sobre a Cegueira. Não é um livro para toda a gente, realmente não é, porque é bastante forte, mas vale bem a pena porque eu acho que é uma obra-prima da literatura universal, sem dúvida alguma. Outros que eu gosto muito das Intermitências da Morte, gosto do Ano da Morte de Ricardo Reis, do Memorial do Convento também, claro. E ainda não li todos, portanto há ainda muitos livros que me faltam ler de José Saramago. Aconselho a lerem, aconselho a conhecer um pouco mais. Obrigada e até a próxima e boas leituras.